Faço sim. Tá atrapalhando o fundo aqui? Então vamos lá, queridos. Que bom estarmos juntos novamente. Vou convidar vocês, então, a fecharem os olhos para a gente se conectar. Respira fundo e solta o ar, para que a gente eleve o nosso pensamento e se imagine presencialmente juntos, conectados, entrelaçando as mãos, os corações. E visualizando junto de nós, no centro de uma roda bem grande, a luz magnânima de Jesus. E a gente se sente invadido e envolvido por essa luz. E a gente sente que essa luz nos preenche. E uma sensação de alegria, de leveza e de paz toma conta do nosso ser. E por isso, Jesus, nós te agradecemos a presença, nós te agradecemos o amor, nós te agradecemos a vida. E que esse banho energético e luminoso possa permanecer em nós, para que a gente continue conectados ao seu coração. Intua, Senhor, os pensamentos e a fala do Bruno. E que a gente possa estar com os corações abertos para receber essa intuição que vem de ti. Graças te damos, Senhor, por tudo e por tanto. E te pedimos uma vez mais que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ela, boa noite. Gabi tá aí. As Lilian. Tem uma Boa galera. noite. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hum. Muito bem. A Erika já falei oi, a Gabi também, a Edinalva tá chegando. Bruno, é contigo. Muito bem. Todo mundo vendo a tela? Deu certo, né? Bom, boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Vamos dar sequência no nosso estudo sistematizado, né? Para quem estiver chegando agora, o Caio comentou que ia convidar uns amigos. Não sei se o Xiaomi aí é um amigo dele. Seja muito bem-vindo. Então, a gente tem esse grupo aqui em que a gente faz o nosso. É um estudo um pouco mais detalhado, um pouco mais pormenorizado do Evangelho, né? É claro que usando a contribuição que a doutrina espírita tem para que a gente consiga compreendê-lo de uma forma mais aprofundada mesmo, né? Ou talvez de uma forma menos alegórica, né? Sem aqueles véus que envolvem tantas passagens, como essa passagem que a gente está trabalhando aqui. É, o Haroldo intitulou essa passagem O Anúncio do Calvário. A gente viu que ela está nos três evangelhos, mas tem também a tradução mais conhecida é Toma tua cruz e segue-me. Na semana passada, a gente deu uma recapitulada, acrescentou mais um, olha só, Chat GPT nos ajudando, né? Eu dei só as palavras para ele. Carregar a cruz, negar a si, perder a vida, não ganhar o mundo, não ter vergonha de Jesus. E ele colocou os versículos, é sabido, né? Ele captou a minha intenção, ele captou. Então a gente viu até agora que para quem quer de fato seguir o Cristo, né? Para quem quer ser um seguidor de verdade, não um seguidor das redes sociais, né? A gente tem aí alguns requisitos, como o Marcos coloca, ou seja,
são características indispensáveis, virtudes indispensáveis, comportamentos dificílimos, na verdade, né? Como a gente tem visto, para que a gente possa falar que a gente consegue agir, pensar, falar e agir como Cristo fazia. Esse é o ponto, né? Nós temos que alinhar a nossa vida, nossa essência, com a essência do Cristo, sem descaracterizar a nossa personalidade, né? A gente falou bastante disso também. A ideia é que a gente consiga desfazer daquilo que nos impede de avançar. Então a gente viu que a cruz ela tem essa simbologia das nossas oportunidades, das circunstâncias que a vida nos coloca para que a gente consiga solucionar mesmo problemas, né? Mudar de nível, né? Para quem gosta de videogame aí, né? Cada fase tem lá suas particularidades e você, conforme vai vencendo ali, você vai desenvolvendo outras habilidades. Então, essa é a ideia da cruz, sem essa questão do peso, do sofrimento. É algo que nos auxilia, que nos impulsiona. O negar a si mesmo, porque nesse processo a gente vai necessariamente colocar o interesse do outro, pelo menos em algum momento, acima do nosso próprio interesse. Então é o processo da renúncia, a gente abre mão de alguma coisa para poder auxiliar, para poder ajudar. A gente precisa perder a vida, e a gente falou um pouco sobre essa vida, o que é vida para Jesus. A gente falou da vida verdadeira, né, ou da vida ilusória, da vida passageira, e que quem tem uma visão mais ampla consegue seguir pela vida estreita, e quem tem uma visão estreita acaba escolhendo a porta larga. E aí é quando a gente se afasta dos nossos deveres, né? A gente viu que a gente não deve ganhar o mundo, e aí, de novo, tudo conectado. Não deve ganhar o mundo das ilusões, não deve ganhar o mundo das questões materiais, abrindo mão do que é essencial, abrindo mão daquilo que de fato é importante para o nosso espírito. E por fim, a gente viu que a gente não pode ter vergonha de Jesus. E essa vergonha não é expressa por palavras, né? Não é aquela defesa, não é ser advogado de Jesus, não é querer impor as ideias de Jesus. É a vivência, é a vivência. A gente viu que é aí que está a questão, né? E hoje a gente vai continuar então para os últimos requisitos. São os versículos 26 e 27, né, que a gente está estudando do Evangelho de Lucas, mas eu vou pedir licença e vou pegar um versículo de Mateus para a gente encaixar mais um requisito aqui, porque eu achei fundamental. Então, se vocês verem o versículo 26, que a gente estudou na semana passada, em Lucas está só a questão do envergonhar, né? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em Mateus, ele acrescenta um ponto aí, ó. Ele fala assim: pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então restituirá a cada um segundo as suas ações. Restituirá a cada um segundo as suas ações. Esse também é um tema bastante comentado. Tem muitas passagens, muitas páginas de Emmanuel comentando essa questão do a cada um segundo as suas obras, certo? E a ideia é a gente tratar desse tema, quer dizer, a expectativa da restituição. Então, nós estamos falando de requisitos para seguir Jesus. Então, a gente viu que a gente tem que cumprir nesses requisitos. E hoje a gente vai falar sobre o que aguardar, o que esperar como restituição, como compensação por tudo aquilo que a gente veio fazendo. Por ter carregado a cruz, por ter negado a si, por não ter se envergonhado. O que vai vir? O que vai vir depois disso? Algum mérito deve haver. Vocês concordam, né? Viver uma vida seguindo Jesus deve, deve trazer algum tipo de retorno, certo? Será que esse retorno ele é sempre benéfico? Se ele for benéfico, ele é benéfico em qual perspectiva? Será que é uma facilidade em compensação a uma dificuldade?
como que vai ser isso? Como que isso acontece? A gente vai trabalhar sobre isso. Eu trouxe alguns textos para a gente conversar, né? Será? Será que é nesse ponto que a gente tem que se apegar? Nessa restituição? Ou seja, a gente só faz tudo isso visando a restituição? E se a gente visa ela, quando ela chega, a gente vai compreender que aquilo é a recompensa? Então, são as questões que a gente vai tratar hoje. A gente vai pegar essa questão do mérito e levar bem particularmente para a questão do discípulo, daquele que se esforça para seguir o Cristo e como as coisas vão acontecer na vida dele, né? Então, pensando nessa questão do que esperar da restituição, eu pensei em mais duas perguntas, né? O porquê praticar o bem e o para que praticar o bem. Vocês concordam que são perguntas diferentes? Diferentes? Então vamos lá. Quem quer responder então a primeira pergunta? Por quê? Porque seria o motivo, né? É o motivo, é a razão. É, em essência, por que que a gente tem que praticar o bem? Ali já disse para evoluir. Para. Oi, Eu acho que. Pode falar, Linha. oi, é a Pode falar. Sam. Eu tô com a câmera fechada, Ah, que eu Tá tô, bom. que eu tô fazendo umas coisas aqui, mas eu tô ouvindo e a hora que o Bruno falou, né, da gente pensar nessa restituição, é, eu fiquei um pouco incomodada porque a ideia de Cristo seria a ideia, né? Eu pensando, achando que eu tô pensando como, né? Seria só fazer o bem, né? Só praticar o bem. Se vem, se não vem restituição, isso daí é outra coisa. É fazer de coração, ser inteiro naquilo e, e eu acho que isso traz uma alegria natural só porque a gente olha para o outro como a gente olha para a gente, mas não para a gente ser restituído. Eu não tenho essa pretensão. Eu penso como você. Eu acho que quem pratica o bem, a restituição vem por vir, não porque a gente está fazendo só para ter essa restituição. Não é interessado nisso. ou pelo menos não deveria ser, né? Não deveria ser. Por exemplo, né? Quando se você faz alguma coisa para uma pessoa, a gente aguarda instintivamente, ainda que seja um obrigado, ou ainda que seja um sorriso, ou ainda que seja alegria no rosto da pessoa, ou não, a gente só faz. Com certeza espero. Mas se também não acontece, a gente Hum. também entende, a pessoa não está preparada para dar o sorriso, para dar de volta. Às vezes a pessoa está pensando que você tem essa alegria, você tem às vezes o material, você tem. Então é que ele não tem nada, você não tem mais nada que a sua obrigação fazendo aquilo. A gente também entende. Eu sinto isso também. Eu passei dessa fase. De verdade. Eu não sou nem mais e nem menos que ninguém, mas eu de verdade passei dessa fase. Eu não espero do outro um sorriso se eu der. Quantos bons dias que eu já dei que não teve de volta? Lá atrás eu sofria, hoje eu até sigo, entendeu? Sigo e continuo sorrindo, porque, né, não tem jeito. A gente tem que entender, né, a evolução do outro também, né? Ele não está preparado. A Sandra passou uma fase importante, porque no geral as pessoas esperam, tanto que o outro é taxado de ingrato, né? Fiz tanto, dei tudo para esse filho, para, né? Ingrato, né? Para um amigo, para um irmão. No Eu acho que geral, as pessoas esperam, né? eu também acho que no videogame do Progresso aí a Sandra foi bem, a Sandra e a Abby. Eu acho que depende da circunstância.
um pai, um filho, alguém que você quer muito, muitas vezes você é mais complacente, mais resiliente a essa ingratidão, né? Em outros momentos, eu acho que você espera um pouco mais. Mas o porquê praticar, a meu ver, ele é mais profundo que isso. Porque o bem, ou o amor, ele é a lei da vida. Sem o que a gente não consegue viver. A gente não consegue viver. No mundo, num lugar em que só há o mal, o descontentamento é geral. É geral. Diria Vinícius, é impossível ser feliz sozinho, né? Então, assim, o bem, é claro que eu busco o progresso, o progresso é individual, mas o bem, ele há de ser coletivo, porque lembra do Cristo? Raça de víboras, até quando estarei dentre vós? Então, acho que o porquê, o sentido filosófico é mais profundo, Bruno. Bom, Eu acho que o porquê é porque é o certo a se fazer. Por que praticar o bem? Porque é o certo. Às vezes você está numa situação que nem é com você e você vai lá e faz uma interferência, porque você não aguenta não fazer o certo, né? E para que praticar o bem? Eu acho que é para que o mundo seja melhor. O mundo, mesmo que seja só o mundo próximo de mim, né? Mas que as pessoas que estão à minha volta possam se inspirar nessa prática do bem. E a gente fazer na medida do possível, né, de acordo com o nível de consciência que a gente já alcançou, eu acredito que é muito importante. Eu me inspiro em muitas pessoas e acredito que tem algumas pessoas que se inspiram em mim. Acho que é uma troca. Então, esse para quê, eu acredito que é mais nesse sentido. E o porquê é porque há uma consciência na gente que já entende que o bem precisa ser feito. E às vezes a gente se cobra e fala assim, eu queria ter feito mais, né? Não pude, não consegui ou não sabia naquele momento, mas a gente se cobra porque a gente sente essa importância de que o bem precisa, né, estar ali, vencer. Tem uma musiquinha que a gente canta no nosso meio espírita, né, que fala, fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. É só essa trovinha, né? E é isso. Isso já é restituição, né, Ana? Acho que esse processo começa, eu acho que todas essas perguntas, elas começam na gente mesmo, né? O que esperar como restituição, talvez seja a minha paz, né? A minha consciência, a minha paz de consciência, o meu equilíbrio, a, a minha, a minha resignação de que eu estou tentando fazer o bem, né? Porque nem sempre o bem que a gente acha que está fazendo, para a pessoa que está recebendo, ou para o público que está recebendo, nem sempre na visão deles é um bem, é na mesma medida que o bem que a gente já se inteirou, né? Já significou para nós. E aí, quando a gente tem dificuldade de aceitar nossos próprios defeitos, né? Amar o próximo como a si mesmo, quando mais a gente faz ao outro, mais a gente está tá se amando também, né? Porque quando se a gente aprende o dever de casa, né, nos amando, a gente vai conseguir fazer lá fora. É uma, é uma, é uma, é uma tarefa que existe aqui e lá. Então a gente também tem que fazer esse bem, né, o porquê fazer e o para que fazer, para a gente se conhecer também, para a gente cada vez fazer mais sem esperar algo em troca, porque o resultado é a nossa convivência com a gente mesmo. Quando a gente está fazendo para o outro, a gente, sem essa amarra de esperar um resultado, uma restituição, a gente está fazendo para nós mesmos, para a gente, da parte negativa que a gente já passou lá atrás, né, que a gente já errou e já se perdoou.
pelos nossos defeitos também. Então, acho que toda essa reflexão começa na gente também. Claudinha. Dá tempo de falar? Na verdade, queria falar duas coisinhas. Eu tinha a primeira que eu tive, lembrei de um professor de filosofia, e ele um dia falou que a gente sempre espera alguma coisa em troca. E aí eu fiquei muito possessa, porque aí eu fui, né, toda essa carga. Como assim? Fazer o bem, né, bababá, e fui falando, fui debatendo com ele. Aí não nessa agressividade, né, mas fui debatendo com ele e ele foi filosofia, né, foi me trazendo várias coisas e aí a gente chegou nessa parte do fazer o bem. E aí ele falou assim, quando você morrer, você espera ir para algum lugar? Eu falei, sim, para um lugar bom. Ele, então, se você espera ir para um lugar bom, você faz o bem esperando algo em troca. Enfim, isso aí foi lá nos meus pensamentos de adolescência com esse professor de filosofia. E aí, o que eu pensei agora é que me veio assim: nós temos em nós a centelha divina, né? Nesse porquê e para quê. Então, porquê e para que fazer o bem? Então, se eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim, eu quero voltar para Deus, isso faz parte do meu ser, né? Então, o bem é inerente a mim. E aí eu fui viajando nessa história, né? Então, se Deus está em mim, eu tenho o bem em mim. E é por isso que eu faço. Só isso. Ô, Bruno, eu não tô achando aqui onde levanta a mãozinha, então vou falar. Ah, Ô, Claudinha, eu tava pensando exatamente, assim, bem próximo do que você disse, e fiquei com isso, assim, a gente não devia perceber que tá fazendo bem. A gente, a gente, a gente simplesmente viveria no bem, né? Dentro do bem. Por conta disso, porque temos essa centelha dentro de nós. ó, acho que eu nunca trouxe uma pergunta que rendesse tanto, hein, Everton? Olha que beleza, devia ter preparado 3 slides só. Eu tô pensando aqui, Bruno, que você não fez o estudo e quis. Só que essa pergunta eu já mato Não a fez pau do isso tudo, Bruno. fez o bem. Coisa. Ó, eu acho que eu fui no mesmo sentido aí que vocês falaram, porque, ó, pensando na primeira pergunta do porquê. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 614, Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural. Aí os espíritos respondem, lei natural é lei de Deus. Então, lei natural faz parte da criação, obra divina, certo? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha como que o Everton estava alinhado com isso, né? Quando ele foi falar assim da questão social, do convívio em sociedade, né? Ó, o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. E aí depois, um pouquinho para frente, na 648, Kardec ele vai propor uma divisão didática, né, para falar sobre as leis. Então ele pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo duração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, que ele agrupa junto, né? Ele agrupa, né? Justiça, amor e caridade. Então, justiça, amor e caridade é uma lei natural. Ele tá falando que é uma lei natural, certo? Uma lei de Deus. E aí os espíritos falam, olha, essa divisão em 10 partes é a de Moisés, no sentido, né, de que é uma proposta, né? Uma proposta de divisão para facilitar mesmo e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então, eles gostaram dessa proposta, né? Só que eles fazem uma ressalva, ó. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, eu entendi como vocês, que a gente pratica o bem porque
isso é inerente a nós, faz parte das leis de Deus. Então é uma fatalidade, é algo que a gente vai fazer, e daqui a pouco, né, Lilian, a gente vai fazer isso automaticamente. Não vai mais ter, a gente não precisa pensar para praticar o bem. Todos os nossos gestos, todas as nossas falas, ações, atitudes, tudo vai espelhar o bem. Imagina chegar nesse patamar, que bacana, né? Que bacana. Tudo que a gente fizer vai ser construtivo, vai ser para auxiliar, né? Então aí a gente já vai ter atingido aí a nossa perfeição relativa. Então acho que para essa primeira pergunta, eu acho que faz sentido, né? Para pensar na razão do porquê. Por que praticar o bem? Agora, para falar do para quê, eu não sei se vocês já, principalmente dentro do meio espírita, eu cresci ouvindo isso, né? A minha mãe falava assim: seu pai já gastou todos os bônus horas que a gente tinha. Né? Meu irmão ia sair, ela falava assim: ó, você se cuida porque não tem mais bônus hora, não, tá? Você se cuida. O- o- Dando a entender que a gente pratica o bem, o para quê, né? A finalidade da prática do bem é para que de alguma forma a gente tenha uma certa margem de troca, né? Para que a gente tenha uma moeda aí algo para se barganhar com Deus, né? Eu falo assim, não, Senhor, mas ó, eu já fiz tanto, me ajuda nisso, me ajuda nisso que eu faço aquilo, né? E às vezes a gente critica os nossos irmãos aí que fazem promessa, né? Mas dentro da perspectiva espírita, a gente às vezes acaba dando né? Acaba trabalhando com essa questão como se fosse uma contabilidade, né? Quer falar alguma coisa, Everton? Não? Então eu trouxe esse trechinho só para a gente ler, para falar do para quê, né? Para que praticar o bem? E aí a gente descobriu por meio do nosso irmão André que existe um negócio lá em nosso lar que chama bônus hora. Todo mundo já ouviu falar do bônus hora, né? Todo mundo, acho que já deve ter pelo menos ouviu falar, né? Então eu trouxe o trechinho que isso é comentado lá no capítulo 22, ó. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Está falando da organização de nosso lar, né? Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Olha como que a nossa organização, ela espelha, né? Ela espelha. A gente considera 8 horas, né? 8 horas como sendo uma jornada de trabalho, né? 8 horas dentro das 24. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário, 4 horas extras, aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, assim, todo trabalho tem o seu mérito, todo trabalho tem a sua recompensa. Por mais que a gente não espere ou não deveria esperar, haverá alguma coisa. Isso é claro que isso vai ter uma compensação, é claro que isso vai trazer algum tipo de benefício, não é? Mas como a gente está analisando na perspectiva do discípulo que quer ser como o Cristo, então a gente tem que ir um pouco além, né? Então, o bônus hora é como se fosse uma moeda de troca na perspectiva espiritual, né? É um dinheiro espiritual para que a gente consiga alguma coisa, interceder por alguém, poder escolher alguma coisa no processo da nossa encarnação, no planejamento da encarnação. Mas tem uma pessoa em nosso lar que não dá muita bola para isso. E o nome dela é Veneranda. Quer dizer, a gente não sabe se é o nome dela, mas que é um título que espelha a essência dela, né? Uma pessoa veneranda, né? Olha só. Se eu não me engano, é Narcisa que está falando dela. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor.
Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. 200 anos. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. 1 milhão de bônus horas, né? Quer dizer, no mínimo, porque dependendo da natureza da tarefa dá para triplicar, então vai saber quanto ela acumulou, que riqueza espiritual essa mulher não acumulou em nosso lar. E aí eu pergunto para vocês, para quê? Para que ela fez isso? Ela queria barganhar? Ela queria receber algum tipo de recompensa, trocar por algum favor? Ou ela trabalhava pelo trabalho em si? É isso? É isso? Ela já Ixi, está naquele nível que faz o bem, porque naturalmente ela só faz o bem. Então, o número de bônus horas não interessa mais, né? Tudo não por amor, interessa. né? Exatamente, exatamente. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Vocês desapareceram para mim. O Zoom prega umas peças em mim. Espera aí só um minutinho. Eu não estou nem me vendo, nem vendo vocês, nem vendo meu slide. Vocês Oxe, acreditam? nossa. Você deve estar em outra tela aí. Não, ele travou tudo. Engraçado que Voltou, o áudio não trava, né? Seu voltou aí. vídeo e seu áudio tá normal. É. O slide está passando ou está travado? Tá? Para que praticar bem? As fraternidades de luz, tá aí. Depois não vai Para mim, mais. o Bruno travou aqui. Não, para mim tá normal Peraí ainda. que peraí que eu Mas o vou slide voltar. não tá passando, não. Tá em Não tá, né? É, então peraí que eu notícias de vou, venerando. vou E para de reiniciar. compartilhar.